Eu estou gravando aqui, né, a aula de hoje. Eu fiz esse momento presencial com vocês. Vai ser um momento rápido, que é mais um momento de preparar o ambiente de vocês aí, para que a gente possa finalizar o ano com as aulas finais, que vão falar sobre modelagem. Então, a gente sai agora dessa parte do projeto do sistema, né? Do projeto visual, dos requisitos, e entra na parte de modelagem de sistema. A modelagem de sistema, ela tem uma relação direta com o código. Então, você teria que entender como um analista de sistemas pensa, para então conseguir criar os seus modelos. E dentre esses modelos aqui, ó, eu posso explicar para vocês o seguinte. Quando vocês estavam lá programando em linguagem C pura, vocês não criavam fluxogramas, que eram aqueles desenhos? Então você criava aqueles fluxogramas, conectava um objeto no outro, e com aquilo lá você conseguia então representar um modelo de sistema. Só que qual que era o problema? Aqueles fluxogramas, né, que são chamados também de diagrama de blocos, eles nasceram para modelar sistemas no paradigma de programação antigo, que era o paradigma de programação estruturado, sequencial. E aí, com o advento da orientação a objetos, não dá mais para representar os modelos diante de todos os novos conceitos que existem, utilizando os fluxogramas. Então, por isso surgiu a UML. Essa é a sigla do tipo de modelo que a gente vai trabalhar. Alguém sabe o que significa UML? Qual que é o significado da palavra aí? Dessas iniciais? Me ajudem. Contribuições. Nada? Ninguém nunca tinha ouvido falar? Então, você está olhando o pneu. Deixa eu ver. Tela de vocês. Isso aí, Rafa. Uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. Joia, Felipe. E Unified Model Language. Linguagem de modelagem unificada. Por que unificada? Que independente de qual linguagem de programação você vai desenvolver, você vai estar usando essa modelagem, que é unificada para todas as linguagens de programação. Programou em Java, orientado a objetos, UML. Programou em C Sharp, orientado a objetos, UML. Programou em Visual Basic, orientado a objetos, UML. Então ele é unificado para todas as linguagens de programação. E a partir da UML você consegue então construir esses modelos, que seriam representações visuais do todo o seu código, toda a sua regra de negócio, de tudo que tem de módulos e atributos e métodos. Então a gente sabe que na orientação a objetos, a base da orientação a objeto é trabalhar com classes. As classes, por sua vez, possuem atributos e métodos. Exemplo, vamos pensar num ser humano, né? Vocês já devem ter visto um pouquinho de orientação a objeto. Nós, professora Adriana, e vocês aí do outro lado, alunos. Vocês seriam uma representação real de uma classe. E se eu tentasse agrupar vocês em uma classe, eu agruparia todos nós em uma classe chamada pessoa. P maiúsculo e os demais minúsculo. Então, a classe se chama pessoa. Pensando em uma pessoa, quais os atributos dessa pessoa? E aí? Dicas de atributos de uma pessoa.
Pensa, pensa, pensa. Gláucia está escrevendo. Vamos ver as contribuições da Gláucia. Sim, Gláucia, os atributos estão ligados às qualidades, à física, à aparência, né? No caso. E aí a Rafa coloca como cor da pele, cor dos olhos, de cada pessoa. Só que uma coisa importante de se pensar em classe é: só a professora Adriana tem cor de olhos? Se a resposta fosse sim, isso foge do conceito de classe. Porque a classe é uma representação do mundo real dentro do código de programação, tratando isso de forma generalista. Todas as pessoas possuem cor de olhos. Todas as pessoas possuem altura, peso, idade. Certo? Então, esses atributos, características em comum, isso mesmo, Kiara. Então, esses atributos, é porque a orientação objeto é enjoadinha, ela é meio metidinha. Ela foi mudando o nome das coisas, né? Mas se eu tentasse trazer para algo mais próximo da realidade de vocês, seriam os nomes das variáveis. Certo? Só que agora, na orientação objeto, se chama atributos. Esses atributos, por sua vez, também têm tipo de dados. Ou seja, uma pessoa tem idade, sim, é um atributo. A idade da pessoa é um int, que é um tipo de dado numérico. Aí uma pessoa tem cor de pele. Cor de pele é um atributo comum para todos nós. O que vai mudar é o conteúdo de dentro, o valor, né, do atributo. Pele branca, pele negra, pele parda, pele amarela. E por sua vez, também vai ter o tipo de dados, assim como seria uma variável, o tipo de dado do tipo string. Feito essa divisão de atributos, que é pensar em todas as possibilidades de uma pessoa, idade, peso, altura, sexo, o sexo seria um char, né, feminino ou masculino, a minha altura seria um float, por conta da casa decimal, a gente começa a pensar então nos métodos. Os métodos. É bem fácil vocês guardarem a questão do método. O método são as ações, são as funcionalidades. Trazendo para o mundo real, pessoa. Vamos pensar numa pessoa. Uma pessoa pode andar, pode comer, pode dormir, e esses daí são os métodos que a pessoa executa. E por exemplo, uma pessoa pode andar, que é um método. Você tem que explicar como ela vai andar. Ela pode andar a pé. Como anda? Movimentando uma perna após a outra. É um método. Mas eu também posso ter o mesmo método andar, só que a pessoa anda diferente. Então eu teria o método andar e ela anda de cadeira de rodas. Concorda? Que também é uma forma de andar ali, teoricamente. Então eu tenho um método com o mesmo nome, só que essa ação desse método, ela é realizada de forma diferente. Isso nós chamamos de método polimórfico. Ó, o nome é bonito, hein? Polimórfico. Que é quando você tem um método com polimorfismo. Ele tem o mesmo nome, mas a Adriana anda de passo em passo e o Jonathan usa muletas, movimenta as muletas. Claro que isso é uma abstração do mundo real, mas a gente poderia ter essa classe pessoa,
trazendo para o universo empresarial. Então, se você está fazendo um sistema, você tem, vou pegar o pessoal que está fazendo da clínica veterinária aí. Na clínica veterinária, você tem pessoas e você vai fazer o que com essas pessoas? Você vai cadastrar. Mas que tipo de pessoas você tem? Aí eu poderia ter pessoa pensando em funcionários. Então, pessoa, tipo seria um atributo, funcionário. O outro tipo poderia ser gerente. O outro tipo poderia ser o veterinário. Todas são pessoas. E o outro tipo poderia ser cliente. Então, olhando essa classe pessoa aqui, né, de uma clínica veterinária, eu posso ter uma classe pessoa para cadastrar funcionário, gerente, veterinário e cliente. E o que mais essa pessoa tem? Essa pessoa tem RG, concorda? Ó, todos eles têm. Então, RG, CPF, tem data de nascimento. Então, a gente começa a modelar o que seria a transferência do banco de dados para o seu sistema. E isso você faz através de um objeto, né, dentro da UML, que nós chamamos de diagrama de classes. A UML possui diversos diagramas. Acho que o total é 12 diagramas. 12 tipos de diagramas. O mais usado é o diagrama de classes, que é esse que eu estou tentando trazer a orientação de objeto para vocês entenderem, e o outro, que é o diagrama de casos de uso, que a gente vai ter uma aula sobre isso também. Agora, uma coisa certa, além de entender o que é modelagem, entenderam o que é a UML aí, entenderam que ela veio para a orientação a objetos, a gente precisa entender quais são as ferramentas que nós vamos usar. Eu vou compartilhar uma tela aqui para dar algumas dicas de ferramentas para modelagem. Janela, compartilhar. Ó, estão vendo aí, né? Olha só, então eu tenho aqui uma lista de softwares que vocês podem, né, usar para fazer modelagem, para criar esses diagramas. Eu uso, e também vou sugerir que vocês usam, o Asta. Ele é um software gratuito, eu considero ele o melhor das edições free, né? Ele é chamado Asta Community, que é essa versão para uso acadêmico e gratuita. Ele tem a versão full, né, com mais funcionalidades, mas a nível acadêmico, tudo que o Asta Community possui é suficiente para que você consiga fazer uma boa modelagem, né? Além desses, né, outros que vocês poderiam se lançar para conhecer, que são bem famosos. O Dia, a vantagem do Dia é que ele roda tanto no Linux quanto no Windows. E também é gratuito. O Argo UML é bem famosinho também. O Eclipse, o Jude, eu já usei o Jude, e o Poseidon. Esse daqui eu confesso que eu nunca usei, que é o TCM aqui, Conceptual Modeling. Eu nunca usei. Mas a nossa ideia é usar o Asta. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Um minutinho aqui. Asta Download. Então, Asta. Deixa eu copiar o link para vocês aqui.
melhor. Eu não vou colocar o link aqui para vocês não, eu já vou colocar lá depois no Moodle o link para a página correta do download da versão que a gente vai usar, certo? Então, qual que é a proposta hoje para o fim de tarde aí de vocês? Vocês vão instalar o Asta, ele é uma instalação bem simples, é assim que escreve, tá? Asta Community. Uma instalação super simples, tipo Nest, não há problema nisso. E após instalar, vocês vão ganhar esse software aqui, ó. Estamos aqui no Asta. Quando você... Eu vou compartilhar, né? Tá sem compartilhar. Compartilhar. Janela. Isso. Bom, estão vendo aí o Asta? Sim? Quando eu mandei abrir, ele te dá aqui, ó, várias opções de todos os diagramas que você pode construir no Asta. Então, essa versão Community aqui tem como empecilho, né? É que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagramas disponíveis. Alguns mais específicos, que não são tão usados, só tá na versão mesmo paga, que é a Professional. Então, nesse sentido, a gente nem vai ver tudo isso no acadêmico, né? A gente não vê todos esses 9. Mas aqui, na primeira tela, você vai escolher qual que é o seu diagrama. Então, olha aqui, eu vou escolher diagrama de classe. E ele vai abrir uma interface de modelagem aqui. Então, eu vou tentar fazer um modelo com vocês. Vamos pensar numa classe. Eu vou construir uma classe aqui. Então, tem vários objetos aqui em cima. Esse objeto aqui é o de classe, ó. Você desenha a classe. Uma classe sempre é dividida em 3 espaços. E aqui você coloca o nome da classe, ó, pessoa. Essa segunda coluna, esse segundo espaço aqui, ó, é onde você vai colocar os atributos. Então, a pessoa é o nome da minha classe. E aqui dentro, você clica com o botão direito nessa linha, na segunda linha, e adiciona um atributo, ó. Add atributo. Observem que o atributo aqui aparece com sinal de menos. Menos em um atributo, gente, é aquele conceito de private e public. Ou seja, privado e público. Público porque é aquele conceito da orientação objeto, né, que você encapsula os objetos ou não. Toda vez que você deixa privado, significa que eles estão encapsulados, que não são visíveis para o código. Então, como entender o private agora seria algo mais complexo, a gente vai entender o public. Pode falar, Kiara, tô vendo. Eu preciso do meio. Tinha aqui, eu vi. Mas tá vendo agora? Não? Tem aquele lá que... Tá vendo, Kiara, agora ou tá travado ainda para você? Tá travado? Vou compartilhar de novo. Peraí. Tem esse aqui, ó. Esse daí serve. Vou compartilhar de novo. Do lado. Asta. Como você pegou? Aqui ali, olha, ele tá trocando. Eu vou trocar só pra deixar. Viram? Tá ok agora? Que é aquele de 20 A tela tá ok? Aqui o meu... Agora sim. Então vamos lá. Não, esse não serve. Certo. Então eu estava falando aqui, né, que você ganha a opção de escolher o que você vai fazer. No caso, ó,
Mercado Livre venderam tudo oficial. Tudo você encontra aqui. Eu vendi fogão da minha mãe, armário, cama, um monte de coisa. Eu vendi super rápido. Você vendeu o quê? Vendi muita coisa da minha mãe. Ó, no caso, eu vou escolher um diagrama de classe. Eu ganho interface para diagrama de classe e ele traz aqui um modelinho, ó. Tudo que eu posso usar no diagrama de classe. Então vamos começar de um modelo bem simples, que é uma classe. Uma classe que você aumenta aqui o tamanho dela. Deixa eu aumentar. A classe se chama pessoa. E aí todo diagrama de classe ele é representado assim, ó. Uma linha para o nome da classe. Segunda linha para os atributos. Terceira linha para os métodos. Então aqui na segunda linha, na segunda linha, botão direito, adicionar um atributo. E aí ele coloca aqui, ó, do lado você preenche. Ele é um atributo, uma pessoa, pensando na empresa, tem RG, que é do tipo... Não, é empréstimo. Eu tenho que quitar o empréstimo. Então, a gente ia vender e pegar o dinheiro que tá empréstimo. Exato. Não, por isso que eu tô falando. Ah, tá. Quantas parcelas faltam ainda? Não sei. Tem que ver quanto. String. Parcelas faltam. Ó, 2 pontos, string. Uma pessoa possui outro atributo, CPF, Não, o carro tá quitado. nome do atributo, CPF, do tipo int. E aí você vai colocando os atributos aqui dentro. Observem que ele coloca, ó, Isso que é fácil dele. ele coloca um sinal de menos na frente do atributo. Isso significa que ele é, ó, visibilidade privado. Não é todos os elementos que podem ver esse atributo, mas vocês podem mudar aqui para visibilidade public, porque aí aparece um mais. Regra. Nome da classe, P maiúsculo, demais minúsculo. Nome dos atributos, letra minúscula. Então aí você vai pensando, uma pessoa possui RG, uma pessoa possui CPF, essa pessoa também pode possuir salário do tipo float, com a visibilidade pública. Joia. Pensei em alguns atributos. Uma pessoa também precisa do nome, Não sabe. nome, que é do tipo string, e que é do tipo public. Olha, pessoal, vou começar a fazer captação aqui. Visibilidade public. Desenhamos então os atributos. Aqui você vai pensar nos métodos. Adiciona, né? Ó, clica no verdinho aqui, ele deixa você adicionar o método. Método. Você vem aqui, troca o operation por um nome. Uma pessoa pode receber receber salário. E aí sempre vai ficar do tipo void aqui. Outro atributo. Uma pessoa, pensando numa empresa, ela pode tirar férias. Tirar férias. Percebam que eu uso verbos aqui para os meus atributos, e quer dizer, os métodos, né? E as iniciais são em maiúsculas. Isso é uma regra da orientação objeto. Uma pessoa pode receber salário, pode tirar férias e deve registrar ponto. Pronto. Pensando rapidamente aqui, eu construí uma classe pessoa com seus atributos e métodos. Claro que aqui depois eu posso aplicar o conceito de herança para vocês aprenderem, né? Eu posso pegar essa classe pessoa e o método receber sal e criar o diagrama de caso de uso. O que seria o caso de uso? Como recebe o salário?
Então a modelagem aqui, o ML, ela consegue te dar uma visibilidade muito grande do que o software possui, do que ele vai fazer, além de modelar no sentido de tipo de dados, visibilidade, tem uma relação direta também com o banco de dados. O ideal é você ter um banco de dados pronto, né, pensado, para que você possa então começar a modelar a classe do sistema. Deu para ter uma ideia do que seria aí? Sim? Da ferramenta? Ok, turma? Beleza, Kiara, Eduarda, Júlia. Então tá bom. Gláucia também. Joia. Então o que eu vou deixar para vocês de missão? Eu não vou conseguir montar agora a aula lá no Moodle, mas eu vou colocar até amanhã o Asta para vocês baixarem e uma proposta de uma classe para vocês conseguirem modelar e enviar como exercício, tá bom? Então a tarefinha para amanhã, no caso, é vocês instalarem no computador e criar uma classe básica para depois a gente dar continuidade nos outros tipos de modelo. Não precisa fazer com o banco de dados, tá? Porque minha aula não é mesmo banco de dados, mas dá para você fazer também, Rafa, com base naqueles protótipos que você já criou. Vocês não criaram alguns protótipos com as telas? Então, com base nele, você consegue também ter uma ideia das classes envolvidas. O exercício é exatamente isso, pensar em uma classe que o seu sistema iria utilizar e construir. Esse, como é o exercício, gente, vamos fazer individual, tá? Beleza? Então é isso. Eu vou encerrar aqui porque já vou atender um aluno também, tá bom? Não, você tem de amanhã até segunda para fazer, beleza? Eu vou deixar disponível lá. Ok. Então tá joia, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Vou encerrar aqui.